10 AB 2022. Cor litúrgica: vermelho. Domingo de Ramos. Primeira leitura, e 50,47. Leitura do livro do profeta Isaías. 4. O Senhor Deus deu-me língua adestrada, para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido, para prestar atenção como um discípulo. 5. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti nem voltei atrás. 6. Ofereci as costas para me baterem e as feices para me arrancarem a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. 7. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Responsório, SL 21. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou, Ele o liberte e agora o salve, se é verdade que Ele o ama. Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés e eu posso contar todos os meus ossos. Eis que me olham e, ao ver-me, se deleitam. Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe, ó minha força, vinde logo em meu socorro. Anunciarei o vosso nome a meus irmãos e no meio da assembleia hei de louvar-vos. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai-lhe louvores, glorificai-o, descendentes de Jacó, e respeitai-o toda a raça de Israel. Segunda leitura, FL 2,611, leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. 6. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. 7. Mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano. 8. Humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. 9. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. 10. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra. 11. Toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Anúncio do Evangelho, Lucas 23,49. Narrador. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. 2. Começaram então a acusá-lo, dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Narrador. 3. Pilatos o interrogou: Leitor, tu és o Rei dos Judeus? Narrador. Jesus respondeu, declarando: 3. Tu o dizes. Narrador. 4. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Leitor, não encontro neste homem nenhum crime. Narrador. 5. Eles, porém, insistiam: ele agita o povo, ensinando por toda a Judeia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Narrador. 6. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Leitor, este homem é galileu? Narrador. 7. Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. 8. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. 9. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. 10. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. 11. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele,
vestiu com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. 12 Naquele dia Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. 13 Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: Leitoram. 14 Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. 15 Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. 16 Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Narrador. 18 Toda a multidão começou a gritar: fora com ele! Solta-nos Barrabás! Narrador. 18 Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por homicídio. 20 Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. 21 Mas eles gritaram: crucifico, crucifico! Narrador. 22 E Pilatos falou pela terceira vez: Leitoram. Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Narrador. 23 Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. 24 Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. 25 Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. 26 Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão, de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. 27 Seguiam uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. 28 Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. 29 Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. 30 Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. 31 Porque, se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Narrador. 32 Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. 33 Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. 34 Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Narrador. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. 35 O povo permanecia lá, olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, o escolhido. Narrador. 36 Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre. 37 Diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Narrador. 38 Acima dele havia um letreiro: Leitor 2, este é o rei dos judeus. Narrador. 39 Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Leitor 2, tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Narrador. 40 Mas outro o repreendeu, dizendo: Leitoram, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. 41 Para nós, é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Narrador. 42 E acrescentou: Leitoram, Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reinado. Narrador. 43 Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Narrador. 44 Já era mais ou menos meio-dia e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde,
45 Pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. 46 E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Narrador, dizendo isso, expirou. Aqui todos se ajoelham e faça uma pausa. Narrador. 47 O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: Leitoram, de fato, este homem era justo. Narrador. 48 E as multidões, que tinham acorrido para assistir, viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. 49 Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. Naquele tempo, quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Lucas 19:37-38. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo de Ramos, e nós estamos na abertura desta grande semana, a Semana Santa. E o domingo de Ramos, na verdade, é a porta da Semana Santa. E ela é aberta a nós, para que sigamos o nosso Mestre, passo a passo, até a sua glorificação. Essa celebração de hoje é um ato de discipulado porque todas essas pessoas, que seguem a Jesus, vão atrás dele. Ele vem de Betfage, passa também por Betânia, desce o Monte das Oliveiras, e aquelas pessoas o seguem. É um chamado, é um apelo para cada um de nós, unirmos-nos a Jesus, mas em todos os seus passos. O domingo de Ramos, na verdade, é a porta da Semana Santa. Unirmos-nos a Jesus na sua angústia na quinta-feira santa, com o sentimento de estar abandonado, no seu sofrimento físico corporal. Então, para nós é uma grande oportunidade de um discipulado fecundo, real, verdadeiro, um seguimento de Jesus, uma imitação perfeita da vida de Jesus. Hoje, o nosso grito é o fim da nossa solidão, porque nós dizemos: Bendito o que vem em nome do Senhor, e nós exultamos de alegria porque Jesus veio para estar conosco todos os dias, para nos fazer companhia, para expulsar definitivamente a solidão do nosso meio. Nós poderíamos dizer que: Bendito o que vem em nome do Senhor, exultemos de alegria. É uma jaculatória da memória de Deus conosco, é uma jaculatória para nos afirmar de novo que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, Ele está comigo. Mas esse está comigo é comprometedor porque nós temos de nos unir a Ele, nós precisamos também estar com Ele na sua experiência de paixão, morte e ressurreição. Então, nesta semana, ofereça tudo o que está no teu coração, ofereça tudo o que você vive, tudo o que você passa, para se unir ainda mais a Jesus, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, nas suas tribulações pessoais, nas suas lutas diárias contra o pecado. Não deixe de aproveitar nenhuma oportunidade nesta grande semana, a semana do discipulado de Jesus, a semana dos discípulos de Jesus, que o seguem muito de perto, até a sua experiência de cruz, até a sua experiência de glorificação. Sobre todos vós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Donizete Ferreira, sacerdote da comunidade Canção Nova. Santa Madalena de Canossa exclamava: façam conhecer a Jesus Cristo. Virgem e fundadora 1774-1835. Sofrimentos infantis que geram vocação. Madalena Gabriela de Canossa nasceu em Verona, no dia 1 de março de 1774, de família nobre e rica, terceira de 6 irmãos. Com apenas 5 anos, ficou órfã de pai. 2 anos depois,
foi abandonada pela mãe, que recasou com o Marquês Eneti de Mantua. A educação de Madalena e de seus 4 irmãos foi confiada, nos anos seguintes, a uma governanta francesa, bastante severa, que não compreendendo o caráter da menina, a tratava com excessiva dureza. Aos 15 anos, Madalena foi acometida por uma febre misteriosa, como também por uma dor esquiática violentíssima e uma grave forma de varíola. Essas doenças causaram-lhe asma crônica e uma dolorosa contração nos braços, que pioraram com o passar dos anos. Durante a convalescença, desabrachou nela a vocação religiosa e o desejo de entrar para o convento, porém não conseguia deixar o pensamento dos pobres e necessitados, que frequentavam o átrio do palácio paterno. Ela sustentava-os de muitas maneiras. Discernimento vocacional aos 17 anos, seu confessor, o carmelita Estevão do Sagrado Coração, aconselhou a fazer um período de experiência no mosteiro de Santa Teresa, em Verona e, depois, naquele das Carmelitas Descalças, em Conegliano. Após alguns meses, ambas as experiências concluíram-se com sua volta à casa, por não ser idônea à vida claustral. Porém, a priora do convento de Verona escreveu-lhe: Deus manifestou, com clareza, a sua não idoneidade para a vida de religiosa descalça, porém, isso não queria dizer que a recusava como esposa. Então, a priora propôs-lhe outro diretor espiritual, Padre Luiz Ribera, que exortou a prestar um serviço de caridade na sua família e no mundo. Em 1799, Madalena recolheu da rua 2 jovens abandonadas e as colocou, provisoriamente, em um apartamento no bairro mal afamado de São Zeno. As Filhas da Caridade em 1804, hospedou, em seu palácio, Napoleão Bonaparte, de passagem por Verona. Napoleão teve a oportunidade de conhecer e admirar Madalena e seu zelo apostólico, por isso, ofereceu-lhe um ex-mosteiro das Agostinianas. Assim, nasceu o primeiro Instituto das Filhas da Caridade, aprovado, em 1816, pelo Papa Pio X. Ali, Madalena deu catecismo e assistência aos enfermos, mas, sobretudo, instituiu escolas para a educação e formação de moças. Muitas jovens foram atraídas pelo carisma de Madalena e das suas co-irmãs. Com o passar do tempo, surgiram novos institutos em Veneza, Milão, Bergamo e Trento. Na congregação, era rejeitada toda forma de tristeza ou melancolia. A fundadora aconselhava, mais que um rigor excessivo, um sereno abandono à vontade de Deus. No Instituto de Bergamo, Madalena fundou o primeiro centro para professoras camponesas e, a seguir, a Ordem Terceira das Filhas da Caridade, aberto também às mulheres casadas ou viúvas, que se dedicavam, sobretudo, à formação das enfermeiras e professoras. Campo de missão. O amor do crucificado ressuscitado arde no coração de Madalena que, com as companheiras, torna-se testemunha do mesmo amor em 5 âmbitos específicos: a escola de caridade para a promoção integral da pessoa, a catequese a todas as categorias, privilegiando os distantes, a assistência voltada principalmente aos enfermos dos hospitais, os seminários residenciais para formar jovens professoras de áreas rurais e preciosas colaboradoras dos párocos nas atividades pastorais, cursos de exercícios espirituais anuais para as damas da alta nobreza, com o objetivo de incentivá-las espiritualmente e envolvê-las nas várias áreas caritativas. Em seguida, esta atividade se estende a todas as categorias de pessoas. Sobretudo façam conhecer Jesus Cristo. A grande paixão do coração de Madalena é a grande herança que as filhas e os filhos da caridade são chamados a viver, uma disponibilidade radical, dispostos pelo divino serviço a ir a qualquer país, até mesmo o mais remoto. Madalena, EP, p. 266. Último suspiro. Nos últimos anos da sua existência,
Madalena começou a ter frequentes crises de asma e fortes dores nas pernas e nos braços. Na rude cela do seu convento não havia nenhum genuflexório para rezar, dizia. Eram suficientes os degraus diante da janela. Em 10 de abril de 1835, pediu às suas co-irmãs para segurá-la em pé, a fim de rezar as 3 Ave-Marias a Nossa Senhora das Dores, a qual tinha uma devoção toda especial. Na terceira Ave-Maria, Nahum elevou os braços ao céu e, com um grito de alegria e de mãos postas, reclinou a cabeça no ombro de uma co-irmã. Madalena Gabriela de Canossa foi beatificada, em 1941, por Pio X, em 1988, canonizada por João Paulo II. Oração: Deus de amor e de bondade, que criastes o ser humano para a felicidade, ajudai-nos, pela intercessão de Santa Madalena de Canossa, a descobrir que a nossa alegria só é completa quando repartimos nosso tempo e nossos bens com aqueles os mais pobres. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A minha oração, querida Santa, a tua lembrança nos ensina a alegria da caridade. Não podemos viver na tristeza e no egoísmo próprios do nosso tempo, por isso ajuda-nos a viver a caridade para com os mais necessitados ao nosso lado e a descobrir aí a face de Cristo crucificado. Amém. Santa Madalena de Canossa, rogai por nós.